A história oculta de Oak Island. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios históricos, Oak Island. Localizada na costa da Nova Escócia, no Canadá, esta pequena ilha tem atraído caçadores de tesouros e investigadores durante mais de 2 séculos. Mas o que torna Oak Island tão intrigante? Será o suposto tesouro escondido, os misteriosos túneis subterrâneos ou as lendas de riquezas incalculáveis? Vamos descobrir juntos. Objetivo e visão geral no vídeo de hoje. Vamos proporcionar uma visão clara e informativa sobre a história oculta de Oak Island. Vamos explorar desde as primeiras explorações até as mais recentes investigações modernas, separando fatos de ficções e analisando teorias da conspiração. Nosso objetivo é desvendar os segredos da ilha e entender seu impacto cultural e histórico. Então, prepare-se para uma jornada fascinante. Origem: Oak Island, uma pequena ilha localizada na costa da Nova Escócia, Canadá, tem intrigado exploradores e curiosos desde o final do século XVIII. A história começa em 1795, quando um jovem chamado Daniel M. Segenes encontrou uma depressão misteriosa no solo da ilha, sugerindo que algo estava enterrado ali. M. Segenes, juntamente com 2 amigos, começou a escavar e descobriu uma camada de pedras e uma plataforma de madeira a cada 3 metros, o que alimentou ainda mais suas suspeitas de um tesouro escondido. Primeiras explorações. As primeiras explorações foram conduzidas com métodos rudimentares, mas isso não impediu que inúmeras teorias surgissem sobre a natureza do tesouro. Nos primeiros anos, várias empresas de exploração foram formadas, cada uma tentando descobrir o que estava enterrado na ilha. Essas primeiras expedições revelaram a complexidade das escavações, com a presença de poços inundados e barreiras artificiais que dificultavam o progresso. Mitos e lendas. Ao longo dos anos, diversos mitos e lendas surgiram em torno de Oak Island. Alguns acreditam que o tesouro pertence ao famoso pirata Capitão Kidd, enquanto outros sugerem que pode ser um esconderijo de riquezas dos Cavaleiros Templários. Há também teorias que envolvem o Santo Graal, manuscritos secretos de Shakespeare e até mesmo artefatos maias. Essas lendas adicionam uma aura mística à ilha, atraindo ainda mais aventureiros e investigadores. Apesar das tecnologias avançadas, as escavações em Oak Island continuam a enfrentar inúmeros desafios. A instabilidade do solo, combinado com as frequentes inundações, dificulta o progresso das escavações. Além disso, a profundidade e a extensão dos túneis subterrâneos complicam ainda mais as investigações modernas. Tecnologias utilizadas. Com o avanço das tecnologias, as investigações em Oak Island ganharam uma nova dimensão. Técnicas modernas como a ressonância magnética, radar de penetração no solo e drones equipados com câmeras de alta resolução são agora comuns nas escavações. Essas tecnologias permitem que os investigadores mapeiem o subsolo da ilha com precisão, identificando anomalias e possíveis áreas de interesse sem a necessidade de escavação inicial. Além disso, técnicas de datação por carbono e análise de DNA estão sendo utilizadas para entender melhor os artefatos encontrados. Principais descobertas. Uma das descobertas mais notáveis nas investigações modernas é a escada de pedra encontrada a vários metros de profundidade, sugerindo a presença de estruturas complexas enterradas na ilha. Além disso, fragmentos de pergaminhos e moedas antigas foram encontrados, aumentando as especulações sobre a origem do tesouro. O uso de bombas de sucção e sistemas de drenagem permitiu que os exploradores acessassem áreas anteriormente inundadas, revelando novos túneis e câmaras subterrâneas. Desafios e dificuldades. Investigação. Muitos exploradores têm enfrentado problemas financeiros, pois os custos de manutenção e operação dos equipamentos modernos são elevados. A necessidade de cumprir regulamentações ambientais e preservar a integridade histórica da ilha também impõe restrições adicionais às atividades de escavação. Teorias da conspiração. Entre as teorias da conspiração mais populares sobre Oak Island, destacam-se aquelas que envolvem o Capitão Kidd, os Cavaleiros Templários e até mesmo os maçons. Algumas teorias sugerem que o Capitão Kidd escondeu um grande tesouro pirata na ilha, enquanto outras especulam que os Cavaleiros Templários enterraram relíquias religiosas, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança, nos túneis subterrâneos.
Há também suposições de que os maçons utilizaram a ilha como local secreto para armazenar documentos e artefatos valiosos. Bases das teorias. As teorias são sustentadas por uma combinação de relatos históricos, descobertas arqueológicas e coincidências intrigantes. Por exemplo, a presença de símbolos maçônicos encontrados nas proximidades e a semelhança entre algumas estruturas subterrâneas da ilha e as construções templárias alimentam essas especulações. Além disso, mapas antigos e documentos históricos que mencionam Oak Island aumentam a credibilidade dessas teorias. Crítica. Analisando criticamente essas teorias, é importante separar os fatos das suposições. Enquanto algumas evidências parecem convincentes, muitas teorias carecem de provas concretas. É crucial examinar cada teoria com um olhar cético e considerar todas as possibilidades. Especialistas sugerem que alguns dos símbolos e artefatos encontrados podem ser interpretados de diferentes maneiras, não necessariamente confirmando a presença de um tesouro dos templários ou dos maçons. Assim, é fundamental manter um equilíbrio entre a curiosidade e o rigor científico na investigação dessas teorias. Impacto cultural. Na cultura pop. A fascinante história de Oak Island deixou uma marca indelével na cultura popular. Séries de TV como A Maldição de Oak Island cativaram audiências ao redor do mundo, retratando as tentativas de decifrar os segredos da ilha e encontrar o suposto tesouro. Livros, documentários e até mesmo filmes abordaram o mistério de Oak Island, tornando-a um fenômeno cultural. A mística da ilha e suas lendas inspiraram não apenas entretenimento, mas também debates acadêmicos e teorias populares. Perspectiva histórica. Ao longo dos anos, a percepção pública sobre Oak Island evoluiu significativamente. No início, as histórias sobre a ilha eram vistas principalmente como folclore e mitos. No entanto, à medida que mais evidências foram descobertas e as investigações se tornaram mais sofisticadas, a visão pública passou a considerar seriamente a possibilidade de um tesouro escondido. Essa mudança na perspectiva histórica reflete o crescente interesse e valorização das investigações arqueológicas e científicas. A ilha se tornou um símbolo de perseverança e curiosidade, inspirando novas gerações de exploradores e entusiastas da história. Exploradores notáveis. Histórias inspiradoras. Ao longo dos anos, vários exploradores deixaram suas marcas na busca pelo tesouro de Oak Island. Entre eles, destaca-se a história de Franklin Delano Roosevelt, que antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, participou de uma expedição na ilha. Seu entusiasmo juvenil e a determinação de desvendar os segredos da ilha são inspiradores. Outro explorador notável foi Gilbert Eden, um engenheiro que dedicou muitos anos de sua vida e recursos pessoais à busca pelo tesouro. Suas investigações foram meticulosas e contribuíram significativamente para o entendimento das estruturas subterrâneas da ilha. Lições aprendidas. As histórias desses exploradores não são apenas aventuras emocionantes, mas também lições valiosas de perseverança, curiosidade e dedicação. Franklin Delano Roosevelt, por exemplo, aprendeu a importância da paciência e da resiliência, habilidades que ele carregou ao longo de sua carreira política. Gilbert Eden, por sua vez, exemplificou o valor da investigação meticulosa e da disposição para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Essas lições mostram que, apesar dos mistérios ainda não resolvidos, a jornada em si é repleta de aprendizados e descobertas pessoais. Geologia e túneis. Geologia da ilha. Oak Island possui uma geologia única que desempenha um papel crucial nas escavações e investigações. A ilha é composta principalmente por rochas sedimentares, com camadas de calcário e arenito. Essas formações geológicas criaram um terreno complexo, com cavidades naturais que muitas vezes são confundidas com túneis artificiais. A presença de depósitos de argila também contribui para a instabilidade do solo, tornando as escavações mais desafiadoras. Além disso, a ilha está sujeita a inundações frequentes, devido à sua proximidade com o oceano, o que complica ainda mais as operações de escavação. Mistérios dos túneis. Uma das características mais intrigantes de Oak Island são os túneis subterrâneos, que muitos acreditam serem artificiais. Esses túneis foram descobertos durante as primeiras escavações e continuam a ser uma fonte de especulação.
Alguns pesquisadores sugerem que os túneis foram criados como parte de um sistema de armadilhas para proteger o tesouro escondido. Outros acreditam que são resultados de formações naturais ampliadas por antigos exploradores. As teorias sobre os túneis incluem a possibilidade de que eles foram construídos por piratas, templários ou mesmo civilizações antigas. As investigações modernas, utilizando tecnologias como o radar de penetração no solo, têm ajudado a mapear esses túneis, revelando novas passagens e câmaras ainda não exploradas. Ao longo deste vídeo, exploramos a fascinante história de Oak Island, desde suas origens e primeiras expedições até as investigações modernas e as tecnologias utilizadas. Discutimos as teorias da conspiração mais populares, analisando suas bases e realizando uma crítica construtiva. Abordamos o impacto cultural de Oak Island na cultura popular e na percepção pública, e compartilhamos histórias inspiradoras de exploradores notáveis que dedicaram suas vidas a desvendar seus mistérios. Também examinamos a geologia única da ilha e os intrigantes túneis subterrâneos. Oak Island continua a ser um enigma que desafia a compreensão e alimenta a curiosidade de exploradores e entusiastas ao redor do mundo. Sua história complexa e rica em mistérios nos lembra da importância da perseverança, da investigação meticulosa e do desejo humano de desvendar o desconhecido. A busca pelo tesouro de Oak Island é, em última análise, uma jornada de descoberta pessoal e coletiva, que nos ensina a valorizar tanto as perguntas quanto as respostas. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos intrigantes e informativos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Compartilhe suas próprias teorias e opiniões nos comentários abaixo. Queremos ouvir o que você pensa sobre Oak Island e seus mistérios. Junte-se a nós na próxima aventura e continue explorando os segredos do mundo conosco.